Oi, meninos, boa tarde a todos. Espero que esse vídeo encontre todos bem, né? Desejo a todos aí uma ótima semana. E vamos para as nossas atividades da semana de 6/7 a 10/7. Então, eu começo com uma frasezinha aqui do Albert Einstein, né? A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Né? Então a gente tem que ter aí resiliência, tantos problemas, né? Então resiliência e força para alcançar e para resolver os nossos problemas, certo? Aqui eu coloquei as instruções, né? Para a atividade, mas depois vocês podem ler. Para a leitura inicial, eu trouxe um texto do Shakespeare, né? Um trechinho de O Menestrel, de William Shakespeare. Um texto muito interessante. E eu dividi esse texto em 3 partes, tá, meninos? Então, nós vamos gastar aqui mais ou menos umas 3 aulas para fazer a leitura do texto todo, né? Deixa eu aumentar aqui para ver se dá para todo mundo acompanhar a leitura. Então, depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiantes, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E que o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Então, meninos, esse é um trechinho de uma leitura que eu gosto muito, que é um texto chamado O Menestrel, de William Shakespeare, tá? Então, a gente vai dividir ele em 3 partes, né? Começamos por essa aula e subsequente nas outras 2, certo? Espero que vocês gostem aí. Essa primeira leitura é uma leitura só de deleite, né? Pra gente curtir um pouquinho da nossa literatura, da literatura, no caso Shakespeare, né? Literatura inglesa. William Shakespeare, um dos maiores escritores que o mundo teve o prazer de conhecer, né? Inclusive, ele escreveu Romeu e Julieta, que é uma das suas obras mais consagradas, mais conhecidas aí por todos, né? Bom, mas aí a gente continua com William Shakespeare, depois vocês retomam, com certeza vocês vão gostar. Eu deixei para vocês hoje, na aula passada, na semana retrasada, né? Porque na passada não foi atividade. Nós estávamos falando de crônica. E a crônica é exatamente, né, um recorte do momento, né? De um momento que a gente cotidiano, né? Uma ida ao supermercado, uma conversa com os amigos, dentro da sala de aula, dentro da nossa própria casa. Então, a crônica ela vai capturar o instante, né? O nosso cotidiano, qualquer momento que seja do nosso cotidiano. E aqui, para continuar, né, eu trouxe uma leitura de imagem, que é exatamente a captura, né, de uma cena cotidiana, pelo olhar
né, de um artista, de um fotógrafo que trabalha profissionalmente. Então, se vocês observarem para essa imagem, que ao fundo parece um olho aberto, né, meninos? Depois vocês podem olhar aí nas páginas do livro de vocês, que tá aí o número da página, não me recordo, deixa eu ver se tem aqui o número da página. Não tá aqui o número da página. Mas na instrução que eu deixei para vocês tem o número da página. Vocês podem seguir pelo livro didático de vocês, se a imagem não estiver muito legal. Mas essa imagem é uma imagem muito interessante, né? Porque provavelmente o fotógrafo fez essa captura dessa imagem de dentro do mar, né? Então a gente tá vendo por dentro da onda, né? E lá no fundo, e logo ao fundo, a gente pode ver o céu, as nuvens, né? Então, além da gente ver esse túnel, esse tubo que a onda faz, a gente consegue ver lá dentro, lá no fundo, né? Uma paisagem, provavelmente da praia, né? Uma paisagem tem inclusive uma vegetação, e a gente consegue vislumbrar também o céu com as nuvens. Então, vocês vão fazer exatamente a leitura de imagem, né? Vocês vão olhar a imagem e responder as questões que estão abaixo, tá? Então, por que é possível dizer que essa imagem é inusitada? O que é uma imagem inusitada? Uma imagem diferente, né? Que a gente não vê a todo momento, uma imagem, né, atípica, uma imagem diferente, distinta do cotidiano. É uma imagem cotidiana, mas a gente não vê ela a todo momento, né? Então, vocês vão responder, né? Então, tranquilo aqui a interpretação do poema. Então, tem 2 questões aqui. Depois tem um trechinho falando do próprio, uma entrevista feita com o próprio fotógrafo, que era, na verdade, um surfista, e que, com o passar do tempo, ele deixou, né, de surfar e preferiu capturar as ondas, né, para imortalizar aí as ondas do mar, a paisagem marítima. Então, tem umas perguntinhas também a respeito da biografia do fotógrafo, tá? Mas o mais importante o importante também, porque tudo é muito importante. Além da interpretação do texto, que é um pouco mais fácil, a gente tem aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre verbos hoje, né? Então, só retomando, relembrando, o que é verbo, né, gente? Verbo é uma palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ação, vamos lá, vamos por partes. O que é uma ação? Correr, andar, falar, gritar, dormir, viver, amar, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar são ações que a gente pratica a todo tempo, né? Dançar, amar, beijar, enfim, né? As ações aí que a gente pratica no nosso dia a dia. Estado. Os verbos ser e estar, a gente chama esses verbos como verbos essencialmente de ligação, né? Que expressa um estado. Então, eu falo Maria está feliz. O estar não é uma ação. Significa, é um verbo de ligação que une, né, a Maria ao seu predicativo. Maria está feliz, né? Então, os verbos de ligação, eles não são verbos significativos, né? Como os verbos de ação. Então, geralmente, quando eu falo em verbos de ligação, que é essencialmente verbo ser e estar, tem alguns outros, mas na maioria das vezes vocês vão se deparar com o verbo ser e o verbo estar, a gente chama eles de verbo de ligação, tá? Verbos que expressam um estado. Então, verbos de ação, verbos de estado e aqueles verbos que representam os fenômenos da natureza, que é chover, ventar, anoitecer, entardecer, relampejar, trovejar, enfim, esses verbos que representam os fenômenos da natureza. Bom, aqui tá a definição de verbo, né? Tudo que eu falei tá escritinho aqui bem bonitinho, né?
Então, verbos são palavras que indicam estado ou característica, ação ou fenômeno, né? Fenômeno da natureza. E aí ele retoma um pouquinho a flexão, né? O verbo tem flexão de modo, ele pode estar no modo indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, vamos lá falar um pouquinho de cada um. O modo indicativo expressa um fato certo, uma certeza, num tempo presente, num tempo passado ou num tempo futuro. Por exemplo, eu comi o doce. Então, eu comi é o verbo, a ação comer, né? Então, eu comi o doce. É uma certeza, não expressa uma certeza? Eu comi o doce. No presente, né? Eu comi está no passado. Agora, no presente, eu como o doce, não é uma certeza? Eu tô falando, olha, eu como o doce. E eu dou uma certeza no futuro, eu comerei o doce. Pode ser que eu ainda não comi, mas eu tô dando uma certeza que eu vou comer um doce. Já o modo subjuntivo, ele expressa uma incerteza, uma possibilidade, né? Uma probabilidade, um fato incerto. Por exemplo, é possível que eu coma o doce. Então, é possível que eu coma. Não é uma certeza, é uma possibilidade, né? Talvez eu viaje para São Paulo. É uma certeza? Não, é uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo expressa uma possibilidade, uma hipótese, um fato hipotético, enquanto o modo indicativo expressa um fato certo, no presente, passado ou até mesmo no futuro, tá? Bom, quais são os tempos? O presente, o pretérito e o futuro. Pretérito, a gente sabe que a gente tem um presente, né? O pretérito eu tenho 3 pretéritos, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito no modo indicativo. E o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, esses são os tempos do modo indicativo, tá? Eu tenho flexão de pessoa, né? Então, quantas pessoas eu tenho? Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, o que é flexão? Flexão é mudança, né? Então, no eu tenho as pessoas, as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural, certo? Flexão de pessoa. E número? Número, quando eu falo em número, é se está no singular ou se está no plural. Então, essas são as flexões do verbo, tá? Aqui tá falando um pouquinho do modo indicativo, tá vendo? Ó, modo indicativo, subjuntivo. Eu não falei do imperativo, que o imperativo a gente não vai estudar nessa unidade, mas tem também o modo indicativo, o modo imperativo, tá? Então, vamos ficar só com a revisão do indicativo e com a revisão do subjuntivo. Então, indicativo eu tenho presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Número, lembra que eu falei do número singular e plural e as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira. Vamos revisar? Primeira pessoa é o eu, né? A segunda pessoa é o tu e a terceira pessoa é o ele ou ela. E no plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles ou elas, certo? E voltando aqui um pouquinho no subjuntivo, o subjuntivo eu tenho só 3 tempos. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo, tá? Bom, aí aqui a gente vai fazer um exercíciozinho a respeito dos verbos no modo indicativo. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão poder falar comigo amanhã. Amanhã não, possivelmente vocês vão estar vendo esse vídeo na data. Então, neste dia, vocês podem tirar a dúvida comigo, porque o meu plantão é das 2 até as 4h20 da tarde, certo? Deem preferência para perguntar para mim, né? Porque às vezes os outros professores, eles preparam as atividades deles, então eles não tá muito
por dentro da minha atividade. Então, perguntem diretamente para mim que eu auxilio vocês, certo? Aqui tem uma atividadezinha não, um quadrozinho para vocês lerem tudo isso que eu falei, tá? Os tempos, presente, pretérito e futuro, ok? Então, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês façam as atividades aí, tudo certinho. E se tiver dúvida, estamos aqui para auxiliar vocês, tá? Um grande beijo e até mais.